e que nitidamente a igreja vem sendo solapada com alguns males e alguns erros bem pertinentes e ímpios dentro do casamento. Eu quero que os irmãos dêem uma olhada primeiro no nosso boletim. Percebam que hoje não tem um texto introdutório do que será o sermão, mas nós substituímos aqui o texto introdutório por um pequeno contextozinho, um pequeno texto de um hino antigo, bem antigo. Ele se encontra essa referência desse hino lá no livro Graça que Transforma, de Jerry Bridges. E esse pequeno texto será referência nossa durante essas exposições. Olha aí, ele diz assim: Senhor, estou disposto a receber o que me dás, a carecer do que seguras, a abrir mão do que me tiras, a sofrer o que me aplicas, a ser o que de mim requeres. Isso é totalmente pertinente à nossa realidade que será ministrada nesses próximos domingos, principalmente naquilo que concerne casamento. Confesso que eu não pensava que nós estávamos tão necessitados de quebrarmos as sequências positivas em Romanos para entrarmos nesse assunto. Acredito que eu demorei um pouquinho para voltar e a começarmos essas ministrações, mas tudo é tempo do Senhor, está em tempo. Começamos hoje uma série de exposições para responder demandas pontuais na vida dos crentes. Eu não sei se vocês lembram, mais ou menos um ano nós começamos uma série de exposições para respondermos algumas perguntas pontuais. E a frase era essa: sou crente, como devo viver para agradar a Deus? Nós fizemos 3 sermões, 3 meditações específicas nesse tema. Sou crente, como devo viver a minha rotina semanal, a minha vida familiar, a minha vida cultica para agradar a Deus? Aquele momento nós meditamos e tentamos responder essas perguntas biblicamente. Como é que Deus quer que nós crentes vivamos a nossa rotina semanal? Como que o Senhor Deus quer que nós vivamos dentro das nossas casas, no culto? Como que o Senhor Deus quer que nós venhamos a interagir com a palavra, com o relacionamento entre irmãos? Depois nós respondemos uma segunda questão: sou crente, como devo viver para agradar a Deus num posicionamento político? Já que naquele momento a nossa condição Brasil estava bem efervescente. E nós pontuamos várias demandas que envolvem o que estava nos cercando, os posicionamentos que eles dizem: você é da direita, você é da esquerda. Como que nós crentes deveríamos nos posicionar? E por último, nós respondemos a pergunta que dizia assim: sou crente, como devo interagir com os escarnecedores e com os escárnios que estão ao nosso redor, nas mídias e infelizmente dentro da igreja? Respondemos, vimos biblicamente como que nós temos que interagir com essas demandas. E hoje nós temos um desafio, e esse desafio vai perdurar um pouquinho mais, porque ele vai falar de casamento, de marido e de esposa. Como que nós crentes podemos viver de uma forma que agrade a Deus, sendo casados, sendo maridos e sendo esposas? A igreja evangélica, meus irmãos, e a nossa, tem sido solapada por crises conjugais. Alguns pecados estão nítidos no meio familiar: ansiedades, depressões, iras, o não sacerdote por parte dos maridos, e com isso a negligência, o descaso, o abandono, a frieza, a confusão e o colapso têm tomado conta das famílias. Tem sido nítido
isso no nosso meio. A insubmissão por parte de muitas irmãs tem sido motivo de normalidade nas igrejas e famílias. Presta atenção no que eu falei. A insubmissão por parte de muitas irmãs tem sido motivo de normalidade. Não era para ser normalidade, era para ser escândalo. Era para ser assim. A insubmissão por parte de muitas irmãs, muitas esposas, tem sido motivo de escândalos no meio das igrejas e famílias. Não tem sido mais. Por quê? Porque ser insubmissa tem se tornado uma bandeira para muitas irmãs crentes. Isso tem sido perigoso, irmãos, muito perigoso. Por quê? Porque o Senhor não chamou as irmãs para serem insubmissas, pelo contrário, as chamou para a submissão. E a submissão tem pauta: sejam submissas aos seus maridos como ao Senhor. Não é qualquer tipo de submissão, é uma submissão que é ao Senhor. Se nossas irmãs não estão conseguindo ser submissas, é porque elas não são submissas ao Senhor. Muitos maridos, muitos homens trocaram as esposas, o sexo, a segurança, o culto familiar, o zelo, os carinhos, por horas e horas nas redes sociais, as distrações, as displicências e todo e qualquer tipo de atrativo que não seja mais suas esposas e suas famílias. E muitas esposas, infelizmente, continuam escutando a voz da serpente. Lembram de alguém que escutou a voz da serpente? Lá no Éden, tem muitas esposas, muitas irmãs que continuam escutando a voz da serpente. Só que a voz da serpente hoje dura no máximo 60 segundos. Como é que é o nome? É Reels? 60 segundos. A serpente atual, ela é muito rápida, e com 60 segundos ela está destruindo famílias e igrejas numa força e numa proporção que não tem fim. É impressionante. E eu vou falar algo para vocês que pode escandalizar, mas não é de minha autoria, é de minha percepção. A palavra do Senhor, as doutrinas do Senhor, a vida do nosso Senhor Jesus não tem tanta importância, não tem tanto significado quanto 60 segundos de Instagram, de Orkut, de Facebook, de qualquer outra rede social, porque aquilo se tornou uma verdade e tem solapado famílias e famílias. Quais são os objetivos que nós desejamos alcançar com essas ministrações, meus irmãos? Os objetivos são esses: o retorno à palavra. A família deve retornar à palavra. Como, pastor? Simples. Nosso casamento deve expressar a palavra de Deus. A nossa relação com os nossos cônjuges deve demonstrar a palavra de Deus. O nosso relacionamento com os nossos filhos devem ser exemplificações vivas da palavra de Deus. Quais objetivos queremos alcançar com essas ministrações? A simplicidade forjada pela palavra de Deus. Muitas pessoas estão querendo tantas coisas que não tem nada a ver com o Evangelho. Estão dizendo tantas coisas que não tem nada a ver com a palavra de Deus. Que a palavra que vai ser ministrada a partir de agora nos faça voltar à simplicidade da palavra de Deus. Qual simplicidade é essa? Que o marido seja para a esposa, que a esposa seja para o marido, que ambos sejam para o Senhor, que ambos sejam para os filhos, que os filhos sejam para os pais, que a família toda seja para o Senhor, e como consequência imediata, todos sejam bênção na igreja,
sejam bênção na sociedade, sejam bênção no mundo. A simplicidade da palavra, a palavra só quer isso. A palavra só quer isso. Com isso nós pedimos ao Senhor Deus que Ele nos ajude a estabelecer prioridades nas nossas casas. A primeira delas é o esposo e a esposa devem entender que o primeiro relacionamento é entre você e Deus. Não você e seu esposo, não você e sua esposa, não, é você e Deus. Sua vida de relacionamento com Deus, sua vida de meditação da palavra, sua vida de oração, sua vida de entrega ao Senhor. Aí sim, depois que você entende que esse relacionamento é uno, é o maior de todos, é o relacionamento que está mais sólido, é o relacionamento que está mais firme, aí é você e o seu cônjuge. Não sou eu e meus filhos? Não. Não sou eu e meu trabalho? Não. Não sou eu e a igreja? Não. É você e seu cônjuge. O tempo dedicado ao seu cônjuge, o tempo de relacionamento, o tempo dedicado à atenção, o carinho, o amor, o respeito, o zelo, uma vida inteira. Logo depois disso, vocês dois e os filhos. Educação, cuidado, doutrinas, demonstração de piedade, demonstração de vida no Senhor, uma vida cultica, e depois disso, tantos e tantos outros. Mas o cerne é você, sua casa. Nós temos perdido isso, irmãos. Temos esfriado grandemente em relação a isso. Isso tem enfraquecido a nossa caminhada como crentes em Jesus. Por isso, a partir de hoje, nós vamos nos dedicar à palavra do Senhor para que possamos responder biblicamente, pedindo a Deus que através da sua santa palavra Ele possa instruir maridos e esposas a voltarem ao chamado inicial, a serem maridos e a serem esposas. A pergunta que nós temos que responder a partir de hoje é essa: sou casado, como devo viver para glorificar a Deus? Vou repetir: sou casado, como devo viver para glorificar a Deus? Eu entendo que existem muitas respostas, essas respostas são plurais aqui, essa demanda, mas eu acredito que o que é mais prudente para um casado é seguir a conhecer o Senhor Deus e a sua vontade, para que no conhecimento de Deus e sua santa vontade ele possa conseguir viver o máximo daquilo que Deus é e daquilo que Deus quer para a sua casa. E como é que nós vamos fazer isso? Nós vamos ter 3 momentos para responder essa pergunta. O primeiro momento é o texto que irá nos nortear hoje, Mateus 19, do verso 3 ao verso 6. E aqui nós vamos olhar uma característica importantíssima do casamento: a condição indissolúvel do casamento. Muitos comentaristas usam essa expressão, indissolúvel. Associa-se a indissolubilidade do casamento com uma condição perene. Só que perene, a expressão etimológica dela é eterna, né? Perene numa perspectiva de casamento até que a morte os separe. Ele é indissolúvel. O que isso significa, Marcão? Que não pode quebrar, não pode acabar, não pode se desfazer, não pode tomar um outro rumo. O casamento é indissolúvel. Esse texto vai ser o primeiro que nós vamos meditar hoje. Logo depois dessa meditação, nós vamos olhar lá para 1 Coríntios, capítulo 7, do verso 1 ao verso 9, onde nós vamos meditar Paulo caracterizando alguns pontos muito importantes sobre casamento. Paulo fala sobre casamento assim: casamento é lugar de santidade. Casamento é lugar de santidade. Casamento é lugar de prazeres. Casamento é lugar de proteção. E por último, casamento é dom de Deus. Olha que maravilha. Quando nós olhamos para o contexto bíblico, e principalmente para que Paulo está falando,
nós nos contradizemos com a realidade contemporânea, até dentro da igreja. O mancebo está ansioso pelo casamento, muitas pessoas falam assim: rapaz, faz essa besteira não, rapaz, você é louco, perde tempo não, tu tá doido. A jovem aspira por uma cerimônia, aspira por essa realização, aspira por esse momento. Tadinha, podia esperar mais uns 10 anos, podia fazer isso, podia fazer aquilo. Somos nós mesmos, irmãos, que depreciamos aquilo que a Escritura chama de estado honroso, aquilo mesmo que a Escritura fala que é um estado de santidade, aquilo que a Escritura fala que é um ambiente de proteção, de prazeres, um local ímpar da parte de Deus. E às vezes nós nem falamos, mas com as nossas metodologias nós ministramos: não, meu filho, eu vou fazer de tudo para ele não perder tempo com essas coisas. Vai estudar, vai fazer isso, vai fazer aquilo. Casamento só depois dos 30, lá pelos 40. Não perca tempo com isso não. Nós incentivamos a ficarem longe daquilo que a Bíblia chama e caracteriza com todas essas potencialidades. Como que nós estamos distantes da palavra de Deus, hein, meus irmãos? Já pararam para pensar nisso? Como nós estamos distantes da palavra de Deus? Se nós olharmos para o mundo, ok, o mundo é o mundo. A Bíblia fala que o mundo jaz no maligno. As pessoas do mundo têm formas plurais de olharem para o casamento. Isso é normal. Casamento como ajuntamento, casamento como duas pessoas iguais, casamento com igualdade de sexo, casamento com animais, casamento com objetos, casamento de diversas formas. É o mundo. Eles estão no maligno. Mas nós não podemos ser assim, irmãos. Por quê? Porque não é nossa opinião. Não é aquilo que nós versamos de casamento, é aquilo que a palavra aponta. Casamento é um local de santidade, casamento é um local de sacerdócio, casamento é um local de procriação, de multiplicação, casamento é um local de preservação de vidas, casamento é um local da onde surge uma igreja forte, casamento é um local da onde surge uma sociedade forte. O comunismo não tenta destruir a sociedade. O comunismo não tenta destruir a igreja. O comunismo está destruindo famílias. Eles sabem o que estão fazendo. Percebem? Eles sabem o que estão fazendo. Parece que nós não. Parece que nós simplesmente aderimos a essa agenda e estamos seguindo. E por último, tentando responder essa mesma demanda, nós veremos o seguinte assunto: casamento é um local de iguais. Vou repetir: casamento é um lugar de iguais. Aí muitas pessoas falam assim: não, pastor, está totalmente errado. Os homens são muito melhores do que as mulheres, muito mais evoluídos. O Senhor Deus tem muitos propósitos melhores para os homens. Isso é totalmente antibíblico. Aí tem muitas irmãs que falam assim: não, está totalmente errado. As mulheres são muito melhores que os homens, mas muito melhores, muito mais evoluídas, são muito mais queridas por Deus. Isso também está totalmente errado. É totalmente antibíblico isso. Casamento é um local de iguais, mas com responsabilidades diferentes. Casamento é um local de iguais, mas com responsabilidades diferentes. Os textos que nos nortearão nesse momento será Gênesis 2:18 e Efésios capítulo 5, do verso 22 ao verso 33. Esses serão os nossos momentos em que nós meditaremos sobre essas demandas, para que possamos ter como palavra de Deus orientando a igreja, para que a igreja não continue trôpega, para que a igreja não continue tropeçando em assuntos e demandas tão simples. Lembrem-se, são simples. O Senhor Deus não quer nada de muito extravagante de nós. Ele está nos chamando para simplicidade. Só simplicidade. Isso. Usando o português de hoje, é o arroz com feijão. Só isso.
No máximo um ovinho frito. Só isso. Pastor, é tão simples assim? Simples demais. Não precisam se preocupar com mais nada. Tenham certeza. Família, casamento, é uma instituição de Deus. Quem tem o maior interesse nisso, neles, é Deus. Quem luta por essa causa é o próprio Deus. Não se preocupe, eu tenho que pegar a espada, eu tenho que pegar escudo, eu tenho que fazer isso. Não, só obedeça a palavra. Está difícil, ok? Pastor, está impossível. Ah, o nosso Deus é Deus de impossíveis. O nosso Deus é o Deus que ganha vitórias. Ele ganha guerras. Não se preocupe, obedeça e faça só o arroz com feijão. Amém? Eu quero ler com vocês capítulo 19 de Mateus, do verso 3 ao verso 6. Os irmãos não precisam ficar em pé. Qualquer movimento que nós fazemos agora a mais produz mais calor, né? E os dias estão difíceis. Nós vamos começar por aqui, pela condição indissolúvel do casamento. Irmãos, permitam-me falar algo antes de nós fazermos a leitura. Eu sei que a pergunta que é feita ao Senhor Jesus aqui, e depois do verso 6, com a réplica dos fariseus, haverá continuidade no assunto da dissolução do casamento. Nosso propósito imediato não é esse. Nosso propósito imediato, como vai ser exposto aqui, é o que Jesus vai estar apontando para como a resposta primária desse assunto, que é a condição que deve estar no coração e na mente daqueles que são casados, a manterem os seus casamentos até o fim. Eu sei que o assunto desdobra-se e a gente entrará nisso a posteriori, mas no primeiro momento eu quero responder essa demanda aqui. Olha o que diz a palavra do Senhor, a partir do verso 3. Vieram a ele alguns fariseus e o experimentavam, perguntando: é lícito ao marido repudiar a sua mulher por qualquer motivo? Então respondeu ele: não tendes lido que o Criador desde o princípio os fez homem e mulher? E que disse: por esta causa deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne? De modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe quem? O homem. Portanto, o que Deus juntou, não separe o homem. Ou seja, o homem não precisa ajudar Deus. Foi Deus que juntou? Foi. Então só continue fazendo aquilo que Deus requer para que você continue junto. Simples. Por que nós vamos começar por aqui? Porque aqui nós vamos ter duas características que o casamento representa para o crente. Por isso que nós vamos começar por esse ponto. A primeira característica, meus irmãos, que eu quero realçar aqui com vocês, aqui de forma introdutória, é que casamento e suas características são vontades de Deus. Não é vontade do homem. Não é escolha do homem. O homem não nasceu dizendo: eu vou me casar e vai ser assim. Eu vou me casar e vai ser assim, dessa forma, vai acontecer de tal maneira e tudo vai ser do jeito que eu quero. Não. Casamento e tudo que tem ali dentro do pacote de casamento pertence à vontade de Deus. Como é que nós podemos observar isso? Gênesis 2,18. Gênesis 2,18 fala de Adão. E viu Deus que Adão estava o quê? Só. Não era bom que o homem permanecesse só. Aí nós vamos entrar lá, verso 19, verso 20. Aí nós vamos perceber o homem indo cumprir o seu trabalho. E no seu trabalho de nominar todos os seres que o Senhor Deus fez. E nessa ida, o homem encontrava o quê? Paridade. Cada macho tinha sua fêmea. Cada um tinha o seu igual. E a Bíblia fala que não achava-se uma paridade que lhe fosse idônea. E isso para ele não era bom, porque ele estava só.
Quando a gente começa a observar isso, a gente começa a entender que casamento não começa com sim no altar. Casamento começa quando você começa a se sentir só. Por quê? Porque o crente, diferente do ímpio, ele espera no Senhor para que possa chegar o seu companheiro ou a sua companheira. Casamento não é o ato do sim. Casamento é o ato de sentir-se só. Iniciar aí pedindo a Deus por companhia. Então a primeira característica que aparece no coração do homem é a necessidade de completude, de união. Eu preciso de alguém que seja semelhante a mim e que me ajude na minha missão de vida diante de Deus. Isso é casamento. Isso é casamento. E outro texto que vem aos nossos olhos, Romanos capítulo 12, verso 2. Olha o que fala aí na palavra do Senhor. Você lê para nós, Nésio, por favor, capítulo 12, verso 2 de Romanos. Olha que texto maravilhoso. 12, 2. Ok. Como é que é a vontade de Deus, irmãos? É relapsa? É destrambelhada? É toda desajustada? Não. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Deus, quando junta duas pessoas, Ele junta para casamento e família. Ele junta para a vontade dEle. O que casamento significa? Casamento, ele é bom, perfeito e agradável. Essa deve ser a forma que o crente deve olhar para o casamento. Eu estou cumprindo a vontade de Deus para a minha vida. Eu estou indo para o bom, para o perfeito e para o agradável de Deus. A nossa forma de olhar para casamento deve ser diferente do mundo, irmãos. A nossa forma de viver casamento, viver família, deve ser diferente do mundo, queridos. Nós devemos nos dedicar à nossa casa. Nós devemos procurar os problemas das nossas casas. Nós devemos ter tempo para a nossa família. Por quê? Porque ali é um pedacinho de uma herança, de uma bênção, de um presente, da vontade de Deus que Ele me deu, para que eu cuide, para que eu zele, para que eu revele Deus através desse cuidado e para que eu revele Deus para o mundo através da minha família. Porque Ele me deu família, me deu casamento, me deu um ambiente sadio para viver. Se nós não fizermos isso, irmãos, nós estamos olhando para o casamento não como uma vontade de Deus, não como uma bênção de Deus, não como um local em que Deus nos colocou. Por quê? Porque como é que eu olho para aquilo que Deus me deu, para aquilo que Deus me chamou, para aquilo que Deus me colocou e não zelo por ela, não cuido dele? É como se eu dissesse assim: estou nem aí. Quando nós vemos maridos, esposas, filhos que não se importam com família, nós vemos pessoas que não se importam com Deus. É nítido isso. Rapaz, seus filhos estão sofrendo, se explodam. Você não se importa com Deus. Você não tem relacionamento com Deus. Pai, sua esposa está sofrendo. Eu quero que ela se exploda. Você não tem relacionamento com Deus. Seu marido está passando apertos, está difícil, está insuportável. Estou nem aí para ele. Você não é crente, você não tem relacionamentos com Deus. Por quê? Porque se tivesse a sua atenção, o seu relacionamento, o seu zelo após o relacionamento profundo com Deus, seria a sua casa. Mas hoje nós estamos distraídos demais. O problema é isso. Ô Missade, eu tenho que trabalhar 20 horas por dia, eu não tenho tempo na minha casa. Eu não tenho tempo, eu tenho que me distrair.
Eu tenho que jogar meu futebol, eu tenho que beber minha cerveja, eu tenho que jogar meu videogame, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. E sua família? Não, não tenho tempo. Como assim? Como assim? Pô, rapaz, eu não tenho tempo, eu tenho reuniões e reuniões e reuniões, eu tenho conversa, eu tenho responsabilidades. Mas e a responsabilidade maior que Deus colocou nas suas mãos? Aonde está? Com quem está? Você outorgou para quem? Você tem esse poder para outorgar para alguém? Não, irmãos. Essa responsabilidade é nossa, só nossa. Uma segunda característica de casamento é que casamento é uma caminhada, é uma condição, é um empreendimento de longo prazo. Sabe o que isso significa? Vida inteira é longo prazo. Sabe o que é longo prazo? Vai demorar muito. Não precisa correr muito rápido, porque você vai se cansar. Vai parar no meio do caminho. A melhor mentalidade para essa certeza, essa característica do casamento, é a mentalidade de um maratonista. O que é um maratonista de 42 km? Ele começa correndo devagar. Ele não dá um tiro de muita velocidade, porque ele não vai conseguir manter até o fim da corrida. O que é isso no casamento? É uma caminhada que dia após dia, de forma lenta, de forma continuada, de forma simples, eu procuro no Senhor Deus, eu procuro na palavra do Senhor como eu devo viver para agradá-lo e como eu tenho que fazer para que eu possa dia a dia continuar com as boas práticas as quais eu comecei no meu relacionamento. Isso é uma mente de maratonista. Um bom casado, um bom esposo, uma boa esposa, ele é um bom maratonista. Ele começa lento, ele continua lento e ele chega lento. Mas todos os dias ele faz tudo o que ele tem que fazer até chegar naquele grande dia, que é o dia ou que o Senhor Deus vem buscar-nos, o nosso Cristo vem estabelecer o seu reino, ou com a morte. O problema é que muitas pessoas acreditam, não, eu tenho que fazer tudo de uma vez, eu tenho que conquistar tudo de uma vez, eu tenho que fazer tudo porque quando eu chegar mais velho eu não vou conseguir, então eu tenho que trabalhar, eu tenho que conquistar, eu tenho que ter os prazeres agora, eu tenho que ter as experiências agora. Não vai dar conta. É o que está acontecendo. Tem muita gente que não está dando conta. E o que está acontecendo? Frustrações, frustrações e frustrações. Desarranjos nas igrejas, desarranjos nas famílias. Por quê? Falta de conhecimento da palavra de Deus. Quer ver um exemplo? Muito simples e muito prático quando você está errado. É quando você faz muitas coisas ao mesmo tempo. Quando você faz muitas coisas ao mesmo tempo, significa que você não está sabendo o que você quer. E aí quando você olha isso para dentro do seu casamento, você percebe que não vai dar certo. Por quê? Porque não são muitas coisas ao mesmo tempo. É um pouquinho de cada coisa diariamente. É um pouquinho de cada coisa sendo alongada para uma vida inteira. Para quê? Para que eu consiga continuar sendo bom, tentando ser perfeito e tentando agradar a Deus com as minhas escolhas, com as minhas palavras e com o meu casamento. Se assim o fizer, se assim os casados fizerem, provavelmente a gente vai acertar mais do que errar. Tendo tido esse momento de introdução e os irmãos agora tendo ciência do que nós estamos meditando e qual é o nosso trilho, qual é o nosso caminho que nós vamos estar apontando a partir de agora, eu quero começar a analisar aqui do verso 3 ao verso 6, para que nós possamos ter as palavras de Cristo como realidade de como nós temos que entender o que é casamento, para que essa realidade esteja no nosso coração. Vamos lá? A partir do verso 3, vou pedir para algum irmão que tenha voz de trovão, leia o verso 3 bem alto aí, fazendo favor. Se tiver gelada, valeu. Verso 3, 19:3.
Ok, olha aí. Aqui nós temos o que nos chama para esse assunto. Observem, capítulo 18, capítulo 19. Valeu, meu irmão, obrigado, viu? Eu falei para os irmãos assim: rapaz, aqui está quente. Os irmãos falaram assim: aí pode ferver, o que não pode ficar quente é para vocês aí. É assim que vocês tratam o pastor da igreja, né? Aqui pega fogo, irmãos, tá vendo? Capítulo 18, capítulo 19, se você olhar, uma das premissas desse texto, Mateus aqui faz esse agrupamento, e ele vai tratar de assuntos muito pertinentes ao que está relacionado à vida cristã e o perdão. Jesus aqui, a primeiro momento, ele não responde, assim como Paulo não responde à demanda que é perguntado. A injustiça da parte de Deus, Paulo não diz sim e nem não. Ele simplesmente responde fazendo direcionamentos. E esses direcionamentos apontam qual será a resposta que será estabelecida. Mas saibamos, aqui nós estamos no contexto de perdão, de como nós temos que tratar aqueles que erraram contra nós. E aqui o Senhor Jesus é questionado, e esse questionamento é interessante. Por quê? A primeira coisa que nós temos que ter certeza é essa: o interesse na resposta não era aprendizado, e sim prejudicar Jesus. Nós tivemos a oportunidade de meditar em Marcos durante algum tempo. Vocês lembram de como os religiosos andavam atrás de Jesus? E todas as vezes eles iam com esses tipos de questionamentos. Eles não tinham interesse de aprender. Eles não tinham interesse de dizer assim: puxa vida, vamos aprender, Rosilane, com esse homem, porque ele tem muito conhecimento, o conhecimento vem do céu. Não. A proposta deles era que Jesus respondesse e que com essa resposta eles pudessem colocar Jesus numa situação difícil. E aqui a tensão casamento é um assunto difícil de Jesus tratar, porque naquela época tinham duas grandes escolas judaicas ali. Nós chamamos de escolas teológicas: a escola de Hillel e a escola de Shammai. Uma escola era liberal e a outra escola era tradicional. Hillel era uma escola liberal. Ela tinha um entendimento mais flexível da lei de Moisés. Eles entendiam no casamento que quando Moisés veio com a concessão do divórcio, por que pode se divorciar? Essa escola entendia assim: pode se divorciar por qualquer motivo. Ou seja, se a mulher tivesse queimado a comida, era motivo para divórcio. Se a mulher tivesse feito qualquer demanda que fosse semelhante a isso, o marido tinha motivo para que ele pudesse dar cartas de divórcio. Já uma outra parte da escola, chamada Shammai, era uma escola mais tradicional. A interpretação do texto era que o divórcio só poderia acontecer em caso de vergonha, o qual o texto aqui vai nos apontar para isso. Em caso de relações sexuais ilícitas, o adultério, o escândalo, qualquer tipo de prática que envolva isso. E aqui Jesus, qualquer resposta que ele desse, ele estaria errado diante desses homens, compreende? Então a tensão casamento posta aqui por esses religiosos não era o interesse de saber: Jesus vai me trazer a resposta correta. Não, o interesse era assim: se ele responder favorecendo essa escola se levanta contra ele. Se ele responder favorecendo essa escola se levanta contra ele. E vocês vão observar no transcorrer do texto que não só essa escola liberal, como a sociedade como um todo, e até os discípulos tinham uma tendência mais liberal para o entendimento de separação. Mas sabe o que é interessante aqui nesse texto? É que Jesus não é pego de surpresa. Do verso 4 ao verso 6, concentra-se a sua resposta sobre essa pergunta. E a sua resposta ela é maravilhosa demais. Vamos ver a resposta de Jesus? Olha só, do verso 4 ao verso 6, diz assim: então respondeu ele: não tendes lido que o Criador desde o princípio o fez homem e mulher? E que disse: por esta causa deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne?
De modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Percebem que aquilo que os religiosos queriam ouvir de Jesus, ele não falou? Olha aí, verso 3. Vieram ele alguns fariseus e o experimentavam, perguntando: é lícito ao marido repudiar a sua mulher por qualquer motivo? Eles queriam a resposta: é ou não é? Jesus não respondeu isso. O que Jesus fez? Sabendo do que ia acontecer, nós observamos aqui na pessoa de Jesus algo maravilhoso. Jesus tinha uma característica fenomenal: transformar o complexo em simples. Jesus conseguiu fazer isso o tempo inteiro. Ele pegava aquilo que era muito difícil e fazia muito simples, muito fácil. Para quê? Para que do mamando ao caducando pudesse compreender o que estava sendo dito. Isso deve ser nosso, com palavras e com vida. As nossas respostas, a nossa conduta de vida deve ser tão simples que do mamando ao caducando deve entender a palavra de Deus. Jesus fez isso. Como é que ele fez? Ele fez mais ou menos assim, ó. Querem falar de casamento? Ok, vamos lá, vamos falar de casamento. Como que nós começamos falando de casamento? Lá no princípio. Se eu falar de casamento por casamento aqui agora, eu vou ser superficial. Se eu falar de divórcio por divórcio aqui agora, eu vou ser superficial. Como é que nós começamos a falar de casamento? Eu estou parafraseando Jesus. Como é que nós começamos? Lá no princípio. Aonde que é esse tal de princípio? Quem é esse tal de princípio? Que lugar é esse tal de princípio? Aqui, meus irmãos, Jesus vai lá para o Éden, vai lá para o paraíso, vai lá para o momento em que Deus estabelece todas as coisas e estabelece casamento e família. O que o Senhor Jesus está fazendo a coisa ficar simples e fácil? Simples. Nós só começamos a tratar de algo tão complexo assim, segundo o que vocês estão dizendo, conhecendo quem é o Criador e qual é a vontade desse para casamento. Aí para onde que ele vai? Gênesis capítulo 1, verso 27. Jesus deixa muito claro que o assunto casamento começa-se com a vontade de Deus, não com a concessão de Deus. O que os fariseus estão querendo, irmãos? Eles estão querendo saber qual é a concessão, como é que se faz concessão? Divórcio. Divórcio nunca foi vontade de Deus. Divórcio é concessão de Deus. Antes de nós falarmos de divórcio, nós temos que falar de quê? Vontade de Deus. Gênesis capítulo 1, verso 27. Olha o que diz a palavra do Senhor aí, meus irmãos. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus os criou, homem e mulher. O homem e a sua mulher. Ou seja, qual é a primeira coisa que nós temos que entender? Que homem e a sua mulher é criação de Deus. Família, casamento é criação de Deus. Então, antes de nós falarmos em divórcio, temos que falar de criação de Deus. Só que o Senhor também não parou por aí. Continua no verso 5 que ele vai voltar. Eu vou explicar os textos, tá? Ele repete aqui no verso 4, no verso 5 ele coloca essas duas expressões. No verso 5 ele diz assim: por esta causa deixará o homem pai e a mãe, deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Ou seja, verso 4 e verso 5 ele volta para o princípio. Qual texto agora está lá no princípio? Gênesis capítulo 2, verso 24. Gênesis capítulo 2, verso 24.
Gênesis capítulo 2, verso 24, todos acharam aí? Olha o que diz aí a palavra do Senhor. Por isso, deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se o quê? Os dois uma só carne. Sabe o que é interessante nesse texto? Por isso. Olha aí no verso 24 da Bíblia de vocês aí em Gênesis. Por isso. Por isso o quê? Por isso, tudo o que está acontecendo nos versos anteriores. O homem estava só, ele necessitava de companhia. O homem viu que todas as demais seres tinham seus pares, mas para ele não achou-se companhia. A providência da companhia por parte de Deus, o reconhecimento, gratidão e poesia de Adão. Lembram? Lá quando Adão fala assim: essa é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Por isso, é isso tudo. Não é possível tocar no assunto de casamento sem olhar para Deus, seus feitos e a sua vontade. Casar-se sem conhecer isso é precipitação. Manter-se casado sem esse conhecimento é insanidade. Cogitar divórcio sem conhecer Deus é impiedade. Só os ímpios cogitam divórcio. Só os ímpios, sem que não conhecem a Deus, lutam por isso. Nosso irmão William Hendricks, comentando esse texto, ele faz duas proposições maravilhosas. Eu quero compartilhar com vocês aqui. Os fariseus estão muito mais interessados na concessão de Deuteronômio 24 do que na instituição de Gênesis 1, 27 e Gênesis 2, 24. Dureza, hein? Dureza. Olha a produtividade que esses caras queriam. Olha o assunto que eles queriam levantar. Olha qual era o nicho de interesse deles. Divórcio, 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 separação. Eles não estavam interessados em saber como que aconteceu, quem fez, porque eles já sabiam, mas eles não queriam se entremear com toda a santidade do casamento, com toda a exigência de graça e paz que casamento traz para aqueles que estão inseridos nele. Com isso, meus irmãos, nós observamos que muitas das vezes nós parecemos com fariseus. Não está dando. Já estou cheio. Eu vou embora. Não aguento mais. Olha, se continuar assim, eu não vou ficar mais nesse casamento. Quem está gritando? Fariseu. Quem está falando mais alto? Fariseu. É o espírito de fariseu. O crente, antes de cogitar divórcio, ele olha lá para o princípio. Ele ouve as palavras de Jesus. Ele ama a construção de Deus. Ele quer entender os meandros da criação de Deus. Ele quer viver a santidade de Deus. É difícil? É muito difícil, irmãos. É desgastante demais. Mas quando o Senhor me coloca no estado honroso de casamento, Ele me chama para viver o difícil. Não que eu venha conseguir o difícil, fazer o difícil, é porque Ele vai me dar graça para que eu possa fazer. Só isso. É só isso. Quer ver um exemplo? Salvação não acontece pelo que nós queremos. Salvação não se dá porque eu levanto as mãos. Salvação não se dá porque eu dei o primeiro passo. Ela é impossível para o homem. Mas Deus me colocou no impossível. E Ele vai fazer eu me manter no estado de salvação até o último momento. Casamento não é impossível. Eu sei que casamento, as demandas do casamento são difíceis. Mas quem me colocou e quem me fez casado foi Ele. E quem vai me dar condição de suprir todas as necessidades que eu consiga suprir do meu casamento é o meu próprio Deus. As demais coisas não são bíblicas. Uma segunda proposição do nosso irmão é assim: Jesus considerava assim o matrimônio, isto é, como uma vida, como uma união
indissolúvel. Jesus entendia sim sobre casamento. Uma união até que a morte separe os dois. Uma instituição definitivamente divina que não deve ser adulterada. Qual era o entendimento de Jesus? Que aquele relacionamento, aquela junção, aquela união, aquela família não pode ser separada, não pode ser quebrada. Ela tem que permanecer até o último dia, até que a morte o separe. Aí eu pergunto para vocês vão ficar com a opinião de quem? Da igreja evangélica, que se diz evangélica nos dias de hoje, que em números proporcionais estatísticos ultrapassou o mundo em divórcios? Aos casais que estão se divorciando por qualquer motivo? Ao mundo, que o apelo do mundo, que relacionamento acontece de todas as formas? Ou que o Senhor entende que casamento é uma união que não se dissolve? Casamento é um relacionamento ímpar. Verso 6, olha aí o verso 6. De modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Os dois se tornam um. Contraria a física, né? Dois corpos não ocupam o mesmo espaço. Os dois são um. Percebe? Que maravilha. Isso começa com o abandono físico e explícito do antigo e até então o mais importante relacionamento, pai e mãe. Quando que começa casamento? Eu falei para vocês, quando você começa a sentir aquele aperto. Estou só, preciso de companhia. Enquanto a pessoa está na igreja, ela é orientada. Você precisa de uma única pessoa. Se for a moça, é de um homem, de um rapaz, de um homem crente. E traça-se as características. Se é um moço, um mancebo, um jovem, nós traçamos as características bíblicas. Deve ser uma moça crente, uma moça que está na igreja, uma moça fiel, uma moça que ama o Senhor. Começa o casamento ali. Aquele desejo, eu preciso de companhia, eu preciso de alguém que seja par comigo para glorificar a Deus, para que possa ser união. Satisfaça-me nos meus desejos, eu a satisfaça os seus desejos e juntos viemos a glorificar a Deus. Começou o casamento, é invisível, não se toca, mas começa ali. E aqui o grande outro passo é: deixa-se o relacionamento até então mais importante, papai e mamãe, o qual não é uma só carne, é o mesmo sangue, ou seja, é um relacionamento consanguíneo, mas nós deixamos esse relacionamento para nos tornarmos uma só carne. Aí olha a loucura dos ímpios de todos os tempos. Eu não posso perder o relacionamento com meu filho, porque filho é sangue, marido, esposa, você arruma outro, eu arrumo outra. De onde que veio essa voz? De onde que veio essa certeza? Esposo, esposa, é uma só carne. Passa a se tornar o relacionamento prioritário da sua vida, o qual você vai trazer toda aquela carga de relacionamento, se foi bíblica e boa, que você teve com papai e mamãe, para a sua casa, para que você possa aperfeiçoá-lo, adorná-lo e biblicamente ser melhor para o relacionamento que é uno. Quando começa o relacionamento? Quando o coração apetece. Quando acontece casamento? Quando eu deixo pai e mãe e me junto com a pessoa que Deus preparou para mim.
Como é que eu vou falar de divórcio se nada disso eu estou levando em conta? Sabe por quê, irmãos? Tem um discurso público. Não é só a minha vida. Não sou só eu. Tem a verdade que todos viram. Eu deixei papai e mamãe. A minha comunidade viu, a minha comunidade apoiou. Foi feita uma celebração, o pastor orou, irmãos oraram por nós, famílias e famílias se dedicaram. Eu não posso simplesmente falar, está divorciado, acabou, porque é fácil, é simples, mas é diabólico. Não é terminar por terminar, não. Casamento é uma expressão pública de fé. Casamento não está condicionado ao Estado. Esse quimera não tem nada a ver com a gente. Casamento é uma expressão pública de fé, para que as pessoas olhem para sua casa, olhem para você, olhem para sua família e digam: nossa, como é que eles são simples. Nossa, mas como é que essa casa tem algo tão gostoso ali dentro? Como que essa casa é tão diferente? Como que essa casa tem algo que eu não sei explicar, mas ela é tão diferente? E quanto mais as pessoas chegam perto de nós, elas começam a sentir as fragrâncias de Cristo, porque é explícito, não está escamoteado. Casamento é para que todos vejam. Sabe, irmãos, o bonito é nós olharmos, isso está normal, é normal, isso é a vida do ser humano. Vemos um casamento, uma família passando por dificuldades, isso é normal. A igreja empenha-se em oração, o pastor empenha-se em oração, a igreja permanece firme. Nós sabemos que as coisas estão difíceis, sabemos que as coisas estão apertadas, sabemos que as coisas estão cada vez mais inexplicáveis, mas cada dia mais nós vemos a graça de Deus nessa família que passa por dificuldades. Por que isso é bom, pastor? Porque nós estamos vendo Deus cuidando em meio às tempestades. Não é um discurso vazio. Deus ajuda as famílias, Deus ajuda os casais, mas é a primeira dificuldade, a primeira truculência da vida, a gente separa. Mas como é que você fala que Ele ajuda? Como é que você fala que Ele guarda no momento de dificuldade, no momento da tempestade, no momento em que o barco está oscilando, você já pula do barco? Como? Que cristianismo é esse? Nós vemos Deus tanto nos momentos bons, mas também nos momentos ruins, porque Ele começa a dar graça, Ele começa a fortalecer toda a casa, Ele começa a fortalecer toda a comunidade de fé através das dificuldades que a sua família está passando. Porque os propósitos de Deus, meus irmãos, são insondáveis. Nós temos tido momentos e momentos de oração, os irmãos estão vendo quantas dificuldades, hein, Letícia? Fulano chega com uma doença, o Senhor Deus recolhe, a gente percebe que a gente ora, a gente sente o impacto. Outro chega com uma doença mais difícil, a gente está em oração, dedicando em oração, recebe alta, sai da UTI, aí está aquela felicidade, de repente vem a notícia: piorou o quadro, voltou para a UTI, a situação é triste, a igreja toda chora, clama, ora. Meu irmão, isso vem de Deus, isso vem de Deus. A igreja está firme em oração, a igreja está atenta no agir de Deus. Da mesma coisa com as dificuldades, com as problemáticas, com as intemperanças. Isso é normal, é trivial. Só que uma coisa tem que estar na nossa mente, firmada no nosso coração: nós estamos numa instituição indissolúvel. Casamento é o ajuntamento de dois? Uma pergunta interessante, olha só. Verso 6: porque o que Deus ajuntou, não separe o homem. Eu já ouvi várias expressões interessantes quando a pessoa quer divorciar, interessante. Mas se não foi Deus que juntou? Aí você fala: não, então você está certo, você pode separar. Não foi Deus que juntou. Agora, qual é a prova que não foi Deus que juntou?
Porque o pastor ele estava em pecado quando foi o casamento. Porque aconteceu isso. Aí você fala, não, você está certinho, pode separar que você tá respaldado, não foi Deus que juntou. Mas o cara, quando quer ludibriar, quando o cara quer fazer a coisa errada, ninguém segura. Casamento é um ajuntamento de Deus. O homem não pode separar aquilo que Deus juntou. E aí, eu quero fechar com uma resposta à pergunta que nós fizemos. Sou casado, como eu devo viver para a glória de Deus? Tendo em mente que a posição de Jesus para casamento é indissolúvel. Tem que permanecer até o fim. Mas pastor, Jesus vai responder de forma pontual esse questionamento, e vai mesmo. Verso 9. Verso 9, verso 8. Respondeu-lhe Jesus. Verso 8, ele responde de forma peremptória aqui. Ele diz assim: por causa da dureza do vosso coração é que Moisés vos permitiu repudiar vossa mulher. Entretanto o quê? Não foi assim no princípio. Eles, depois que Jesus respondeu tudo isso, eles pisaram o pé e foram para a réplica. Espera aí que eu tenho minha réplica. Tem Deuteronômio 24. Jesus falou, então tá bom, vamos lá para Deuteronômio 24, é a concessão de Deus. Por que Deus fez a concessão? Porque Deus não quer que você viva no inferno. Vou dar um exemplo para vocês. Imagine se alguém aqui tem filho estudando em um colégio e por algum desacerto, algum desajuste, o seu filho, a sua filha já numa idade um pouco mais crescida, é um exemplo, tá, irmãos? Ele passa por uma situação vexatória em que o íntimo dele é exposto em vídeos, colegas de classe, e a escola toda fica sabendo. Uma relação sexual, um abuso coletivo, e seu filho ou sua filha fica totalmente morto para ir para aquela escola. Você imagina, a escola toda viu a cena, a escola toda viu as partes íntimas dos seus filhos, e aí seu filho está na hora de voltar para a escola, mas ele não quer voltar para a escola. Você vai mandar seu filho para essa escola? Você ia ter coragem? Você ia obrigar seu filho a viver numa escola dessa, onde toda hora todo mundo estaria mostrando os vídeos dela, a cena dela? Sabe, mais ou menos isso aqui. Por que Deus permitiu o divórcio? Porque a vida do casal está tão desgraçada, tão destruída, tão arrebentada, tão destroçada, que o Senhor Deus, na sua concessão, não na sua vontade, na sua permissão, ele permite o divórcio. Mas Jesus deixou claro, quando existe a demanda da vergonha, do explícito, do adultério, aí sim existe a possibilidade para que haja divórcio. Agora, o que é interessante é que no Deuteronômio 24, a concessão, ele traz um monte de dificuldades. Tem que ser demorado, tem que ter uma carta, tem que ser explícito, tem que ser uma coisa refletida. A concessão de divórcio de Deus não é assim: termina, meu filho, sai, vai embora, você está livre. Não. A concessão de Deus, ela é dificultosa. Por quê? Porque muito maior é o perdão, muito maior é a segunda milha, muito mais importante é o crescimento na dificuldade do que a concessão. Só que o nosso coração farisaico, eu quero a concessão, eu quero uma outra oportunidade, eu quero um novo relacionamento. Meus irmãos, sou casado, como devo viver para glorificar a Deus? Primeira exposição nossa: tendo certeza na mente e no coração, e no meu relacionamento, meu casamento é indissolúvel, eu não vou me separar. Que o Senhor Deus me dê graça. Tempestades virão, certamente elas virão. O barco vai quase virar, talvez o barco até vire, mas nós vamos estar juntos até o fim, porque casamento é profissão de fé. Casamento glorifica a Deus.
Amém? Vamos fechar os nossos olhos, vamos ter um momento de oração. Senhor Deus, em nome de Jesus nós oramos a Ti, Pai. Te agradecemos por Tua palavra, Senhor, e pedimos a Ti em nome de Jesus. Ajuda-nos, Senhor, a compreendermos a complexidade, Senhor, de interagirmos com os problemas que vivemos. Ajuda-nos a compreender as dificuldades que chegam a nós, a que possamos suplantá-las com a simplicidade da Tua palavra. Que simplicidade é essa? Do entendimento uno que casamento é indissolúvel. Ajuda-nos a compreender e a viver isso. Ajuda os nossos filhos para que nós não possamos fazer uma profissão de fé horrenda a ponto que os nossos filhos fujam de uma construção familiar, a ponto que os nossos filhos detestem família. Ajuda-nos, Pai. Dai-nos da Tua graça e ajuda-nos a viver para a Tua glória, Senhor. Em nome de Jesus nós oramos e agradecemos. Amém.